Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao vídeo 100 do desafio 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. Eu sou Tati Pinheiro, cantora, musicoterapeuta, jornalista e terapeuta holística. É sobre isso que hoje eu vou falar com vocês. Bom, quem me acompanha sabe que eu desde sempre busquei o autoconhecimento. Quem me acompanha sabe que nessa caminhada eu fiz vários cursos e atuei, inclusive, em várias linhas de terapias holísticas. Quem me acompanha sabe que eu já faço alguns atendimentos, sendo a maioria atendimentos online, dessas terapias que eu estudei, que eu aprendi, que eu pratico. Então, meus amores, desde que eu voltei para a música com carga total, porque a música nunca saiu da minha vida, né? O tempo que eu não estava aparecendo na televisão no Brasil, eu estava gravando para o Japão, né? São mais de 20 trabalhos que eu tenho no Japão, inclusive alguns de áudio e vídeo. E tiveram alguns também que foram para a Europa com o selo do Roberto Menescal. Mas não era a música que pagava as minhas contas, era o jornalismo, depois foi a sala de aula como professora de música, foi o meu trabalho como empresária, tendo o espaço Tati Habitat, um espaço também de desenvolvimento de bebezinhos e crianças, né? Com a música sendo o principal recurso, aí já era o meu trabalho de musicoterapeuta, enfim. E aí eu sempre achei que a música não tinha engrenado na minha vida adulta, e não tinha sido a música a responsável por pagar as minhas contas, porque eu tinha desfocado, porque eu não tinha colocado todas as minhas fichas na música. Por exemplo, quando eu escolhi fazer a faculdade de jornalismo, o jornalismo é uma coisa que faz parte de mim, né? Eu adoro especialmente apresentar, contar histórias, tanto é que na parte do jornalismo, embora eu fosse ótima produtora de jornalismo, mas o que eu mais curtia era reportagem, era estar na rua. Cheguei a trabalhar com isso por um tempo, mas acho que, enfim, não gostaram de mim, né? Na época o que foi falado era que a minha voz era muito infantil, não passava credibilidade, e aí eu fui fazer, então, me dedicar a fazer fono, né? Com uma fonoaudióloga super conhecida no meio jornalístico, me despencava na hora do almoço do trabalho para fazer fono, gastei uma grana, fazia os exercícios todos e tal. Realmente minha voz melhorou, é muito menos aguda do que era, especialmente falando, né? Então não vou dizer nem que foi ruim não, mas não consegui alcançar o que eu queria, que era um posto de reportagem, porque também tem essa questão da triagem, né, no jornalismo, né? Todo mundo que entra tá aqui na base, né, que é a produção, que é onde se paga pior e onde precisa de mais gente trabalhando. Depois você vai subindo, reportagem, né, edição, âncora, direção e por aí vai, né? Só para vocês entenderem que eu tô contextualizando, tá? E aí, o que aconteceu? Eu sempre achei que eu tinha feito escolhas como essa, de fazer a faculdade de jornalismo, ao invés de fazer, por exemplo, a faculdade de música, sempre foi uma ideia de ter um plano B, né? Porque eu acreditava realmente, eu tinha essa crença limitante de que viver de música era praticamente impossível, né? Porque eu via isso no meu pai, eu via isso na minha mãe, né? Meu pai, crooner de orquestra e compositor, minha mãe, bailarina de corpo de baile. E, no entanto, minha mãe ganhava vida como professora de balé e meu pai como administrador de empresas, né? Então, os exemplos que eu tinha, eles ratificavam essa ideia dessa crença limitante, que é, inclusive, do inconsciente coletivo, de que ser artista é trabalhar única e exclusivamente, vocacionalmente, sem ganhar dinheiro. Então, uma coisa vai se somando à outra e eu tinha realmente muito jeito, né, para coisa do jornalismo e tudo mais, e fui fazer a faculdade de jornalismo como um plano B. Se a música não der certo, eu tenho jornalismo na minha vida. Podia ter ido fazer uma faculdade de música, por exemplo, né? Por que não fiz? Por isso. Tô até explicando, porque às vezes isso é perguntado para mim. Agora, quando a gente pensa assim, eu preciso ter um plano B, a gente já desvirtuou a energia. A gente já abriu para o universo uma dúvida,
né? De que então o plano A não vai acontecer. Então pode ser que eu precise de uma outra opção, né? Você já abre um questionamento para o universo, você já diz assim, eu não estou bem certa se isso vai dar certo na minha vida, né? Eu não estou bem certa se eu posso contar com isso, eu não tenho confiança de que a música vá pagar minhas contas, então eu preciso abrir o leque. E quando você abre o leque, você também abre energeticamente o que tinha que ser focado, né? Direcionado, canalizado para um caminho, você acaba abrindo em diversas possibilidades. O que acaba acontecendo é que você não conquista nada. E aí, eu de um tempo para cá, né, muito reflexiva, né, buscando aí meu autoconhecimento, fazendo terapia, estudando e lendo muito, eu falei, cara, eu acho que uma das minhas falhas, talvez a principal, tenha sido a falta de foco. Porque em alguns momentos da minha vida, eu já comentei isso aqui com vocês, eu estava de novo indo para música, né? Eu estava de novo envolvida em algum projeto musical, em algum curso da área do teatro musical, enfim. E de repente aparecia uma oportunidade no jornalismo ou, enfim, alguma coisa que me desse uma certeza de um salário no final do mês e eu fazia essa escolha. Não, então não é ainda a hora que eu posso me dedicar, porque a música ainda é no plano das ideias, né? No plano da praticidade, do pragmatismo, não é. Então apareceu esse trabalho, é o que eu preciso para pagar minhas contas. Acabava que eu ficava infeliz, acabava que eu me auto-sabotava, eu adoecia, eu criava confusão na equipe, fosse lá o que for. E normalmente eu pedia para sair, tá? Eu acho que eu só fui mandada embora uma vez. Mas eu acabava, né, criando inconscientemente situações que eram insuportáveis e eu acabava pedindo para sair, pedindo demissão. Ou seja, eu não tinha conseguido me dedicar àquele plano A da música, eu tinha feito uma escolha consciente pelo plano B, fosse ele qual fosse, que seria o da certeza de um salário no final do mês, de uma carteira assinada, né? Só que eu não conseguia me manter neste lugar do plano B, porque a minha alma estava no plano A da música. E aí o que acabava acontecendo? Eu acabava ficando sem emprego, sem trabalho, de novo, nesse limbo entre o plano A e o plano B. Então, quando agora eu comecei a entrar de cabeça, né, no autodesenvolvimento e tudo mais, e eu percebi muito nos cursos que eu fazia que se falava de meta, de energia dividida, de ter foco onde você quer, de insistir durante um tempo. Eu falei, bom, então deve ter sido isso que foi a minha falha, né? Talvez eu precisasse colocar mais energia num foco só, não desfocar muito, porque quem tem muita capacidade de trabalho, muita energia como eu, e acaba estudando e correndo atrás e tendo vários talentos, né, acaba se perdendo mais fácil que aquela pessoa que só sabe fazer uma coisa muito bem. Tipo, eu tenho um amigo da adolescência que falou a vida inteira que ia ser piloto de avião e se dedicou para isso desde a adolescência. Não sabe fazer outra coisa. Se ele não for piloto de avião, ele não sabe fazer mais nada. Então ele se obriga a criar possibilidades, né, nesse mercado. Quando você abre várias possibilidades, por um lado, teoricamente é confortável. Você fala, bom, não fico sem trabalhar, porque eu tenho isso. Por outro lado, você desfoca do que é o teu propósito, do que está alinhado com a sua alma. Porque você aí não vai pelo amor, você vai pela ideia do mental, você vai pela ideia do pragmatismo, você vai pela ideia da Matrix, né? Enfim, meio confuso, né? Mas eu espero que vocês estejam me seguindo. E aí, eu então, durante a pandemia, né, nesse mergulho do autoconhecimento, eu falei, bom, então agora, principalmente com a entrada do Canta Comigo Tim na minha vida, eu falei, bom, agora eu vou me dedicar só à música. Eu preciso dedicar só à música. E aí conversei com meu marido, investi uma grana, tipo, como se eu estivesse abrindo uma microempresa. E foquei toda a minha energia, né, desde compra de figurino para o Canta Comigo Tim, que eu não tinha, né, até lançamento de videoclipe, de músicas novas, produção de jovens artistas, o investimento em cursos de marketing digital para minha mentoria de jovens artistas,
enfim, tudo isso. São 3 anos, né, me dedicando única e exclusivamente à área musical. Eu não vou dizer só a música, porque eu acho que é um tudo, né? Até porque as redes sociais exigem de mim uma parte que é muito de comunicação também, né? A parte do layout, da escrita, do marketing, da estratagema que tem que pensar, né? E eu participo de tudo nos meus lançamentos musicais, então eu participo da parte de layout, eu participo da parte de produção, eu participo da parte de assessoria de imprensa, eu participo da parte de direitos autorais e tudo mais, a parte burocrática, né? De colocar as músicas nas plataformas e tudo mais. Então, não quer dizer que eu esteja só com uma parte criativa e artística, que é o sonho de qualquer artista, né? Hoje em dia, os artistas precisam estar também nessa parte de organização, de logística, de marketing, administração e tudo mais. E aí eu me dediquei a esses 3 anos. Só que do meio do ano para cá, eu comecei a pensar assim, poxa, mas eu sou uma pessoa de muitos talentos. E parte dos meus talentos vem justamente da minha busca para minha autoevolução, para minha expansão da minha consciência, né? Porque muitos dos cursos que eu fiz, acho que a grande maioria não foi pensando em ser terapeuta, em aplicar, em ganhar dinheiro com isso, foi em aplicar em mim, foi em dar um salto quântico para minha evolução. Mas são ferramentas, né? Para você aprender a fazer com você, tem que fazer um curso. E aí, quando você faz um curso, você se capacita para utilizar essa tecnologia, técnica, didática, enfim, também profissionalmente, para ganhar dinheiro. E de um tempo para cá, eu tenho sentido que as pessoas estão realmente em muito sofrimento, né? E que além da minha voz, né? Além da minha música ser, e eu sei que é, uma ajuda, um suporte, uma forma de curar, de levar alegria e tudo mais, eu tenho essas outras ferramentas que são muito boas e que têm me ajudado muito, né? A dar conta da minha ansiedade, a dar conta do meu vazio existencial, a dar conta dessas imposições da Matrix. Eu falei, poxa, mas será que eu preciso me separar, né? Ser a Tatiana terapeuta, a Tatiana cantora, a Tatiana jornalista, assim como eu sou a Tatiana mãe, a Tatiana esposa, né? Não, eu sou uma Tatiana só de muitos talentos, né? O arco-íris, ele não é só azul, ou só vermelho, ou só rosa, só amarelo, sei lá. Ele é todas aquelas cores juntas, né? E eu venho com isso, assim, tendo uns insights e tal, pensando sobre isso, vislumbrando a possibilidade de começar a atender com essas terapias holísticas que me fazem tão bem. Aí eu falei, bom, final do ano é um período bacana, porque as pessoas estão, né, muito em busca de uma mudança e tem um inconsciente coletivo que é muito poderoso nesse momento, né, que faz a gente encerrar um ciclo e começar o outro. Na verdade, nós não temos tempo, nós não temos um calendário, né, mas quando muitas pessoas pensam sobre a mesma coisa, aquilo cria uma força, cria um campo, né, cria até mesmo um portal. E é o que acontece nas viradas de ano, né, para quem segue o nosso calendário, ou para quem segue o calendário, seja o que for, o lunar, né, enfim, no nosso caso é o calendário gregoriano. E aí eu falei, bom, é um período bacana, né, pra gente estar mudando essa energia, transmutando essa energia, e eu tenho ferramentas boas para fazer isso, eu sou muito intuitiva, eu tenho uma boa leitura das pessoas. Mas isso não significa abrir mão da música, isso não significa abrir mão da minha profissão como jornalista, isso não significa deixar de ser mãe do Guilherme, isso não significa deixar de ser esposa do Márcio, porque eu sou tudo isso. E sou um ser humano, sou uma alma, melhor dizendo, sou uma alma em busca da minha evolução, né? E cada período da minha vida eu tenho que experimentar alguma coisa. Então, por que não, né? De repente, nesse momento da minha vida, experimentar esse lugar de terapeuta, vivenciar esse lugar de terapeuta. Não da forma como eu vinha fazendo, muito sem
assumir, sem me empoderar, sem me apropriar disso, entende? Agora eu falei, não, eu vou ser a Tatiana cantora, que é musicoterapeuta, veja bem, eu já tenho a terapia na minha vida por meio da música. E você, a Tatiana jornalista, porque quando eu tô aqui fazendo esses vídeos, eu na verdade sou apresentadora, sou produtora de conteúdo, né? Só não sou editora, isso eu ainda não consigo ser, mas enfim, sou marqueteira, né? E você, a Tatiana terapeuta, porque as coisas se complementam. O que eu preciso é organizar meu dia de forma que eu não fique intensamente ligada a uma dessas coisas só, né? É como escolher ser mãe ou ser esposa. Não, eu preciso ser as duas coisas, porque eu tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho uma casa para gerenciar, né? Uma família para cuidar. Então eu falei, cara, a hora é agora. Final de ano é uma época muito boa, onde as pessoas estão propensas, estão disponíveis emocionalmente, né? Se abrem para essa vulnerabilidade, porque elas querem fechar o ciclo de 2023 e abrir o ciclo de 2024. E isso por si só já é muito poderoso. E ainda tem o inconsciente coletivo, que é o inconsciente que está na nossa psicosfera, que também tem muita força e que traz uma energia de esperança na virada do ano. Falei, então eu vou fazer pacotes somente nesse período do ano. Eu vou estar agora lançando o Isso é Coisa de Criança, né? Aqui no YouTube eu vou lançar 2 músicas e as outras 8 músicas vão ser lançadas unicamente e exclusivamente para os assinantes do meu canal do Instagram. E também vou lançar o show, né, em vídeo. E as músicas também vão ser lançadas num EP nas plataformas digitais. Estou trabalhando para isso já há um tempo, lançamento agora em outubro, então toda essa parte de logística, de marketing, assessoria de imprensa e produção, blá blá blá, está sendo feita para cá. A partir desse lançamento, eu ficaria um pouco assim, sem um projeto mesmo, né? Trabalhando mais, me dedicando mesmo às redes sociais. Eu falei, cara, é aí que entra então esse período que eu vou me dedicar às terapias. E pedi muita orientação, tá, gente? Ao meu anjo de guarda, aos meus mentores espirituais, pedi muita orientação para que eles me dissessem qual era o caminho, se eu estava indo pela escolha certa, se eu estava indo pelo movimento certo, né? E, enfim, fiz uma filipeta muito bonitinha, porque aí a parte do design, do layout, do texto, do marketing, para mim é muito fluida. Selecionei as terapias que eu curto mais fazer, que eu tenho mais fluidez, né? Que são mais orgânicas para mim. E fiz então 2 pacotes. Eu não vou fazer atendimento separado, porque eu quero que as pessoas percebam as transformações. E você fazer um envio de reiki, você fazer uma sessão de floral, a pessoa tomar um floral durante um mês, por exemplo, você vê resultado, mas não é nada, com algumas exceções, eu tenho algumas exceções, tá, para contar a história, mas o normal é que você precise, né, de uma continuidade, até porque a gente limpa, né, organiza, alinha a tua aura, limpa teu campo energético, te faz de novo se conectar com a fonte, e aí vem o dia a dia, e a rotina, e aí quando você vê, você tá de novo lamentando, lamuriando, reclamando, não sendo grato, e cheio de novo de obsessor e de espíritos trevosos e de energia negativa e de mal olhado no seu entorno, de novo com os chakras todos desorganizados, porque a gente vive uma vida que é assim, né? Infelizmente, é muito difícil a gente se blindar e se manter blindado. Eu digo por mim mesma, que tenho esses recursos, que utilizo esses recursos e que vira e mexe eu abro o meu campo energético e pronto. Já me desequilibro toda. Então eu falei, vou fazer pacotes, porque no pacote a pessoa paga por várias sessões, ela vai se obrigar a utilizar aquelas várias sessões. E eu tenho certeza absoluta que ao longo desse período de um mês ou 5 semanas, a pessoa vai ver resultado. Isso vai gerar o quê? Autoconfiança, bem-estar, credibilidade, ela vai querer renovar o pacote e assim nós vamos até o final do ano.
Não pretendo continuar no início do ano, mas também não estou de portas fechadas, tá? Porque se for uma coisa que engrene, né? Se eu perceber que as pessoas estão felizes, que eu tô sendo útil, né? Que o dinheiro tá entrando, então, ou seja, que tá tudo fluindo bem de todas as partes, pode ser que eu continue sim. Mas a princípio, meu objetivo é atender, né? Tô divulgando em setembro, acredito que comece a atender outubro, novembro e dezembro, justamente esse período que eu já não vou ter mais os lançamentos musicais programados para esse ano. E aí o dinheiro começa a entrar, eu posso de novo reinvestir na música, né? Até que a própria música possa me trazer recursos financeiros, né? Mas eu preciso que tenha dinheiro vindo de algum lugar para que eu possa reinvestir em novas gravações, em novos projetos, etc. Então, gente, na teoria tá bem encaixadinho, sabe? É uma estratégia que eu acho que vai funcionar muito bem. E eu tô animada. Já separei todo o material, né, dos meus... Porque eu tenho cristais que eu vou colocar, então tem que energizar, né? Tava dando uma olhada se estão todos direitinho. Aromaterapia. Fui ver todos os óleos que eu tenho, o que eu preciso comprar, né? Floral dá sempre em dia, porque é uma coisa que eu uso muito comigo. Mas fui dar uma olhadinha para ver no meu estoque se estava faltando algum, se eu precisava comprar. Tô fazendo as filipetas, enfim. Eu acho que eu tô entrando, sabe? Nessa energia, né? Começando a me ver um pouco como terapeuta. Os atendimentos vão ser online, mas também podem ser presenciais para quem morar em Itaipava, em Petrópolis. Eu já tenho um lugar para atender. Então eu queria comentar com vocês, porque vocês vão ver um post que eu fiz aqui falando sobre esses pacotes. E também quem me segue no Instagram vai ver lá que eu tô atendendo. Então pode ser que não entenda muito bem, né? Então eu sempre fico um pouco confuso. O ideal até era eu ter um Instagram específico para as terapias, mas gente, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu vou fazer mal feito, alguma coisa vai ficar capenga. Então eu prefiro assumir essas duas faces, a da terapeuta holística e a da cantora, como sendo uma só, né? Porque essa é a Tatiana, aquela Tatiana dos abelhudos que cantou O Dono da Terra, aquela Tatiana do Isso é Coisa de Criança, do Burocracia, a Tatiana dos CDs do Japão, a Tatiana produtora de jovens artistas, a Tatiana mentora de jovens artistas, a Tatiana jurada do Canta Comigo Tim, é a mesma Tatiana que é jornalista, que é relações públicas, é a mesma Tatiana que é musicoterapeuta, é a mesma Tatiana que foi empresária, é a mesma Tatiana da sala de aula, é a mesma Tatiana que é neurocientista, é a mesma Tatiana que é Teta Healer, é a mesma Tatiana que é reikiana, é a mesma Tatiana que é aromaterapeuta, é a mesma Tatiana que é terapeuta floral e assim vai, né? A mesma Tatiana que é youtuber, que é a mesma Tatiana que é produtora de conteúdo, entendeu? Eu sou uma Tatiana só, né? E eu acho que desde que eu tenha organização na minha rotina, eu vou conseguir dar conta de tudo, porque eu não tenho mais um filho pequeno que demande atenção, né? Como eu fiz uma escolha de ser mãe em tempo integral, então a minha carreira, fosse ela na música, fosse ela no jornalismo, fosse ela como empresária, fosse ela o que fosse, estava em segundo lugar, né? Eu fiz essa escolha, né? Principalmente na primeira infância do meu filho. Então, ele já não demanda minha atenção. Minha relação com meu marido está muito estruturada, né? São muitos anos de casamento, a gente vai fazer 25 anos agora. Então, dá para eu me organizar, né? E me dedicar a essas várias vertentes, a esses meus vários talentos. E aí, hoje, eu fiz uma nova revolução solar, porque eu já contei para vocês que eu nunca faço uma revolução solar só, né? Eu faço 2 ou 3, porque eu gosto de cruzar informações. Então, eu faço com profissionais diferentes, de linhas diferentes e cruzo as informações, né? A pessoa nem é desconfiada, escorpiana que só, né? E aí, ela me falou sobre isso. A importância desse novo ciclo da minha vida, de eu fazer as coisas com intensidade, de eu fazer as coisas com profundidade. Foi com a Maria, maravilhosa, essa astróloga. Se vocês quiserem, também coloco a indicação aqui. Eu já fiz com ela ano passado, já indiquei para várias pessoas.
Eu acho que o sobrenome é... Ai, meu Deus, não é Antonelli igual Giovanna, não. Mas, enfim, é um sobrenome assim italiano. E aí, o que foi interessante foi que ela falou, sem saber dessa desse meu dilema, dessa minha divagação, dessa minha locubração toda, ela falou assim, olha, eu vejo um ano de muita expansão para você. E não vejo só você trabalhando e atuando na música. Você vai poder ser útil de várias formas, inclusive com terapias. E ela não sabe desse meu, né, caminho. Aí eu contei para ela um pouquinho, né, do meu potencial dentro disso e do que eu vislumbro dentro disso. Ela falou, olha, e vou te falar, vai ter mais coisa acontecendo na sua vida, não vai ser só a música e a terapia, não. Você ainda vai ter outras oportunidades em outras áreas e não se sinta insegura. Não tenha medo, tenha confiança e vá, porque é um ano muito bom no sentido de ousadia. Então tenha coragem e vá, desde que você faça as coisas com o seu coração e desde que você faça as coisas com entrega, com intensidade, com verdade. Foram palavras que ela usou, eu até anotei, eu adoro anotar tudo, quer ver? Pra vocês verem que aqui, ó, eu vou botando as palavrinhas assim, ó, tá vendo? Porque depois eu pego e levo pra minha agendinha aqui, ó. Essa aqui eu não posso abrir pra vocês, que aí tem umas anotações, eu faço tudo bem bonito, sabe? Assim, bem, tá vendo? Então, o que que eu fiz? Eu anoto primeiro como se fosse um rascunho, depois eu passo pra cá, pra esse meu diáriozinho. E aí eu achei muito interessante, né? Porque meio que confirmou o movimento já que eu vinha fazendo. Então, meus amores, quero dizer para vocês que continuo na minha busca do autoconhecimento. Graças à minha busca pelo autoconhecimento que essas terapias chegaram na minha vida. Eu sou cliente de excelentes terapeutas de todas essas técnicas e vou continuar fazendo com eles, porque eu acho importante eu fazer em mim também, mas eu gosto que outra pessoa faça em mim, eu curto isso, sabe? Eu acho que é um pouco igual o psicólogo, que precisa ter um psicólogo para ele também, né? Por mais que ele entenda o que está acontecendo na vida dele, ele precisa ter um psicólogo para ele ir lá uma vez por semana e falar tudo que ele pensa, tudo que ele sente. Então eu vou continuar tendo pessoas que me enviam reiki, pessoas que fazem teta healing para mim, porque eu acho que é importante, né? Agora, o floral eu faço sozinha, mas vira e mexe eu tô pedindo ajuda pra Cíntia Dutra, que é a minha psicóloga e que é terapeuta floral, para ela me orientar também. Então, é isso. Eu tô agora com essa faceta, vou continuar aqui com os vídeos, que era o que eu tava falando, me perdi. Vou continuar com os vídeos, claro, nesse desafio que tá super bacana, dos 365 dias. Vou continuar com os meus lançamentos musicais, fiquem ligados, porque tem muita novidade até outubro. Vou continuar entregando bastante conteúdo no Instagram, especialmente agora dando um carinho, uma atenção especial para o meu clube de membros, de assinantes, para a galera da assinatura, que tá me prestigiando, né? É muito bacana, eu tô muito orgulhosa com esse espaço. Mas eu também vou abrir a possibilidade de atendimentos. Serão poucos atendimentos, porque eu quero dar essa entrega, não quero lotar a minha agenda e ficar que nem maluca, não. Eu quero saber quem eu tô atendendo e naquele mês de atendimento dar total atenção para aquela pessoa. Então, vão ser poucos atendimentos, fiz um valor de mercado, porque eu compro muito esses serviços, então eu tenho uma noção de mercado. E aí tá por aí, gente. Quem quiser é tatipinheiro.rio@gmail.com, é meu e-mail para vocês tirarem dúvidas, né? Para poder fazer agendamento e tudo mais, vai ser por e-mail. E num primeiro momento, claro, né? Porque depois não, depois aí a sessão é feita pelo Zoom, pelo Google Meet, né? A gente vai se falar pelo WhatsApp. Aí, claro que depois de tudo acertadinho é um atendimento normal. Mas nesse primeiro momento é por e-mail, eu vou deixar aqui para vocês na descrição, também tá na minha bio eu vou botar um Linktree lá, porque eu tinha tirado, eu vou botar um Linktree na minha bio do Instagram, tem um post também que eu já coloquei com os valores, os preços e tudo mais. E fica aqui o convite, quem quiser ser atendido por mim, vai ser um prazer, vai ser maravilhoso, corram, porque eu não sei como é que vai ser a procura, não sei mesmo. Então, entrem em contato comigo pelo e-mail e vou contando aqui para vocês, para quem está acompanhando meu passo a passo, meu desafio, vamos ver no que vai dar essa possibilidade que eu estou abrindo para o universo. Espero ser útil, continuar sendo útil.
não só pela minha voz, né, mas como um instrumento mesmo para ajudar a levar cura, alegria, um pouco de equilíbrio e amor para as pessoas, né? Eu sei que eu vou estar crescendo também, né, na minha evolução, no que eu posso ser útil para o universo, eu também vou estar evoluindo e ajudando a vibração do planeta. O que se fala de 2024 tá um pouco tenso, eu não estou vibrando no medo, por isso que eu não trouxe esse assunto ainda para vocês, mas quem está buscando informação já está vendo alguns movimentos que são um pouco assustadores para 2024, mas eu não vou entrar nessa energia, mas eu acho importante estar justamente muito blindada energeticamente. E graças a essas terapias e graças a tudo isso, a gente consegue se blindar um pouco mais e se manter numa vibração um pouco melhor, né? E também ajudando a vibração do planeta para que fique um pouco mais tranquila essa nossa virada do ano e o nosso ano de 2024. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi sobre isso. Foi longo, né? Hoje foi longo, mas eu expliquei muita coisa. Espero que você tenha ficado até o final, até porque eu esqueci de lá no início pedir para você curtir o vídeo, para você comentar, compartilhar. E se for a primeira vez que você está aqui, nossa senhora, você ficou até agora até o final, muita gratidão. Se inscreve e ativa o sininho, porque aqui tem de tudo, é uma salada de muito conteúdo. E o mais legal é vocês verem, né, essas minhas elucubrações, os meus altos e baixos, a ideia do desafio é essa, e eu acho que eu tô conseguindo entregar para vocês direitinho o que eu prometi, e mais do que isso, eu tô conseguindo cumprir com um alto desafio que eu propus para mim mesma. Então, meus amores, muito obrigada, amanhã eu tô de volta. Beijo!